Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Amados irmãos e irmãs, Deus é Espírito puro e, como tal, não pode ser contido dentro de paredes. Deus não precisa de abrigo, como nós precisamos de abrigo. No entanto, esse Deus que está no céu e em toda parte, quis, durante a história da salvação, constituir um lugar privilegiado da sua presença, em que o povo podia reconhecer de forma especial aquilo que os hebreus chamavam de Shekinah, a manifestação do Senhor. Deus começa a sua ação manifestando-se aos patriarcas. Nós sabemos bem que depois Deus começa a falar com Moisés, e que no tempo de Moisés o povo de Deus era escravo no Egito, e que por meio de Moisés o povo é libertado do Egito, e entre o Mar Vermelho e a Terra Prometida passaram-se 40 anos de jornada. Nesse tempo, durante esses 40 anos, Deus quis que no meio do acampamento existisse uma tenda que fosse a sua casa. Assim como o povo, cada família tinha a sua cabana, a sua tenda, Deus quis que uma daquelas tendas fosse propriedade sua, cuidada pelos filhos de Levi, contendo a Arca da Aliança, que era algo mais ou menos similar ao nosso sacrário, uma caixa de madeira e ouro, contendo as coisas mais sagradas de Israel, o maná, as tábuas da lei, a vara de Arão. E aquela tenda era o lugar da presença de Deus. E eles montavam e desmontavam aquela tenda na medida que eles precisavam caminhar em direção a Israel. Quando eles chegam em Israel, liderados por Josué, o povo leva, de acordo com a disposição dos levitas e dos reis, leva aquela tenda para algumas cidades. A tenda vai mudando de localidade, porque Israel não tinha uma capital, dependia do rei do momento. Até que, no século X a.C., surge a figura do grande rei Davi. Antes de Davi tinha Salomão, tinha Saul, antes eram juízes, não eram reis. No tempo de Davi, Davi constitui Jerusalém como capital de Israel. E Davi constrói para si um palácio em Jerusalém. E Davi, que era um homem que, apesar dos pesares, amava muito a Deus, fica indignado consigo mesmo quando percebe que ele tinha um grande palácio e Deus habitava numa cabana. Então ele fala com o Senhor que ele vai construir um templo para o Senhor. Só que Deus fala com Davi que ele não pode construir o templo porque suas mãos estão sujas de sangue. Davi tinha um histórico meio duvidoso. Então era melhor deixar para o próximo. Deus fala, seu filho Salomão que vai construir. E Salomão, que era um rei sábio e muito rico, começa a obra de construção do templo de Jerusalém. Um templo magnífico, que no dia da sua dedicação, vê a oferenda de multidões de animais e uma nuvem do céu que se manifesta, mostrando que Deus sim quis habitar aquele lugar.
E o templo de Jerusalém se torna o local sagrado dos judeus. De modo que todo judeu precisava ir ao templo algumas vezes no ano. Nós, católicos, estamos acostumados que qualquer lugar que a gente vai tem uma igreja e tem missa. O sacrifício e a pregação acontecem no mesmo lugar. Não era assim para os judeus. Os judeus toda semana iam para a sinagoga, onde tinha só a pregação. O sacrifício não era em qualquer lugar, era só no templo. De modo que, se a igreja para nós é um local sagrado, imaginem vocês se só houvesse uma no mundo. Então era essa a mentalidade dos judeus. No entanto, na medida em que vai passando os anos, o povo de Israel vai afastando o seu coração de Deus. O povo de Israel vai aderindo aos pecados dos pagãos. O povo de Israel vai caindo na idolatria. E por muitas vezes Deus castiga o seu povo, ferindo o próprio templo. O templo de Salomão foi destruído. Zorobabel foi lá e reconstruiu. O templo de Zorobabel foi destruído. Herodes foi lá e reconstruiu. Mas o fato é que no tempo dos profetas, no templo de Ezequiel, os pecados estavam tantos que Deus decide se retirar do templo. Da mesma maneira que a Escritura nos mostra Deus tomando posse do templo, a Escritura também nos mostra Deus indo embora do templo. E um momento muito triste na vida de Israel. E a Arca da Aliança se perde. E até hoje, ninguém conseguiu trazer de volta. No entanto, o mesmo Ezequiel, que viu profeticamente Deus indo embora do templo, diz que Deus voltará para o templo, fará um novo templo. Malaquias, outro profeta, cronologicamente o último profeta, fala naquilo que nós lemos, naquele trecho que nós lemos hoje: eis que subitamente voltará ao templo o Senhor. Fica sempre no coração do povo de Israel a expectativa do retorno de Deus para a sua casa. E quando hoje nós contemplamos a Sagrada Família levando o menino Jesus no templo, é fácil a gente tirar a conclusão: hoje é o dia que se cumpre a profecia de Malaquias. Subitamente Deus voltou para o templo. Isso é verdade? É verdade. É verdade, mas não é todo o cumprimento da profecia. A profecia não dizia somente que Deus estaria lá, voltaria para lá. A profecia não diz respeito somente à apresentação do menino no templo. A profecia é muito mais profunda do que isso. Se a gente volta no Evangelho de São João, naquele trecho que todos os dias o padre reza no final da missa, em que a gente se ajoelha dizendo: et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Se a gente vai olhar no grego, que é a língua original do Evangelho, nós percebemos que São João não fala simplesmente que o verbo habitou entre nós. São João fala: o verbo se fez carne e construiu e plantou a sua tenda entre nós. Recordem onde era o lugar da presença de Deus antes do templo? Era a tenda. Deus se fez carne e construiu sua tenda. A tenda é o corpo de Cristo. O templo é o corpo de Cristo. Quando Jesus e os apóstolos estavam passeando no templo, e os apóstolos, admirados daquela grande construção, falam com Jesus sobre a beleza, a grandeza daquele lugar, o que Nosso Senhor responde? Destrói o templo e eu vou reconstruí-lo em 3 dias. E o Evangelho fala que Jesus falava do templo
do seu corpo. O corpo de Cristo é o templo. E como se não fosse suficiente, se a gente vai lá no livro de Ezequiel e dá uma olhada na profecia, quando Ezequiel fala que Deus saiu do templo, mas que vai voltar, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala uma frase que nós cantamos no tempo pascal, na hora que o padre joga água benta no povo. Eu vi água saindo do lado do templo. É fácil recordarmos que quando São João estava embaixo da cruz, e aquele soldado vai com a lança ferir o peito do Senhor, São João diz que saiu do coração de Jesus sangue e água. Saiu água do lado do templo. Cristo é o templo. E amados irmãos, olha a grandeza do amor de Deus. Ele que é o templo, não se contenta em nos trazer para dentro do templo, que é o corpo místico da igreja, mas ele faz questão que o próprio templo entre em nós. Tantos e tantos salmos falam da alegria do povo de Israel que caminhava peregrinando para visitar o templo do Senhor, que cantavam: que alegria quando eu vi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E no entanto, amados irmãos, não é mais nós que vamos na casa do Senhor, a casa do Senhor que vem até nós, o templo que vem até nós, aquele mesmo coração da onde sai sangue e água, habita no nosso coração, todas as vezes que nós recebemos dignamente a Santíssima Eucaristia. A festa da apresentação do Senhor no templo é a festa que nos recorda que alegria quando nós podemos nos apresentar na mesa de comunhão para receber o próprio templo. E com que amor, com que alegria, com que devoção nós deveríamos valorizar esse momento na nossa vida. Como deveria ser terrível passar algum tempo sem poder receber em nosso coração o Senhor Eucarístico. Sem poder receber aquele que veio morar entre nós, mas que às vezes não consegue plantar a sua cabana no coração nosso. Porque nós muitas vezes não queremos ficar perto dele, não queremos ele dentro de nós. Preferimos outras tendas, preferimos outros tabernáculos. E no entanto, todos os dias, com grande misericórdia, Deus repete o seu convite. Quem tem fome, vem a mim. Quem tem sede, vem a mim. Nós que temos sede de Deus, podemos encontrar a água que nos sacia, saindo do lado do templo. E hoje, amados irmãos, em que nós contemplamos a Virgem Maria tão obediente, cumprindo uma lei que ela não precisava cumprir, porque a mulher, depois que dava à luz, precisava cumprir um ritual de purificação, porque o sangue era considerado impuro, e a Virgem Maria, cujo parto não teve sangue, não estava sujeita à lei, mas foi cumprir por humildade, por obediência. Nós vemos como ela leva o menino Jesus, entrega nos braços de Simeão, que fica tão feliz que pede a morte, porque agora ele pode morrer em paz. Nós pedimos que, por meio das mãos da Virgem, nós também recebamos a Virgem Maria, o menino Jesus, em nossos braços.
Que por meio da devoção à Virgem Maria, nós possamos ser verdadeiros e autênticos adoradores do Senhor, pessoas cujo centro da existência é alimentar-se da carne do próprio Deus. Que a Virgem Maria nos auxilie e nunca permita que nós nos afastemos do templo e nem que nossos pecados façam com que o templo do nosso coração seja abandonado por Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.